Então, caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma palavra fora do contexto propriamente do Evangelho e das leituras que acabamos de proclamar e ouvir, mas dentro do sentido do dia que nós celebramos hoje e do seu significado para nós, muito de perto, que evoca a figura de Francisco de Assis. Porque Francisco certamente não é um santo como outro qualquer. E nessa expressão outro qualquer não tem nenhuma depreciação relativa a nenhum outro dos santos. A sua grandeza e a sua importância. Não. Mas devemos ser justos e fiéis à verdade do que São Francisco representa para a igreja, para o mundo, mesmo para o mundo não cristão, não católico, mesmo para o universo não crente. Francisco é alguém contundente, perspicaz, tem uma palavra a dizer, tem alguma coisa a ensinar, tem no mínimo um questionamento a fazer. E ele o fez com muita preponderância, com muita competência, com muita firmeza e eloquência. Então, ele é mais do que uma figura de um santo. Ele é uma figura seminal, é uma semente, está na base. Ele é um paradigma diferente. A sua vida, a sua obra, a sua presença, a sua forma de encarnar a vida, os valores e tudo aquilo que um ser humano é chamado a encarnar é um diferencial, é algo distinto, é algo diverso. No fundo, São Francisco representa um arquétipo humano, um arquétipo, ou seja, uma figura representativa de todos nós. Tudo aquilo que Francisco foi é o que todos nós, com mais consciência ou com menos consciência, também desejamos ser. Francisco foi pobre, despojado, foi livre, simples, bondoso, generoso, irmão, alegre, cortês, delicado, educado, compassivo, de uma capacidade de empatia e de solidariedade sem igual. Só o Cristo encarnou determinadas características que vemos em Francisco. E é por isso que ele é chamado do cristão sem segundo. É o primeiro cristão de verdade, como leigo, como homem, como pecador, ou seja, como alguém igual a nós. E é como leigo que Francisco nos dá a primeira lição, porque muitos de nós pensamos que Francisco é clérigo, que era um padre ou era um diácono, porque nós o vimos com essa túnica, com seu hábito. Depois vemos os franciscanos, boa parte deles são padres também, há religiosos irmãos, mas há padres, e isso pode nos confundir, de achar que Francisco era mais um padre da igreja. E o que fez exatamente por ser padre, por pertencer à hierarquia da nossa igreja católica. Mas não, Francisco nunca foi padre, nem mesmo foi diácono. Era leigo, e era como leigo que ele fez aquilo que fez. Ele não pediu licença a nenhum padre, a nenhum bispo, nem mesmo ao Papa, para fazer o que fez. Esteve com o Papa, foi abençoado pelo Papa. Ao mesmo tempo, o Papa se deixou questionar por ele, pelo seu desejo de uma vida mais fiel ao Evangelho, mas ele não pediu licença e não dependeu desse consentimento, dessa autorização expressa para dar o seu testemunho na condição de leigo que ele era. Então, a igreja em Francisco mostra-se para nós que ela não é e não pode ser nunca propriedade privada do clero, de nenhum bispo, de nenhum padre, do Papa que o seja. A igreja é do povo de Deus. E cada paróquia é dos paroquianos. É da porção do povo que faz aquela comunidade paroquial. Às vezes nós nos esquecemos disso. Nós, padres que passamos pelas paróquias, somos visitantes, não somos os donos.
No máximo, recebemos a missão de ser administradores de um bem que é um patrimônio de todos. Então, se existe alguém aqui que tem que pedir permissão para derrubar uma parede aqui, para fazer uma inovação acolá, somos nós. E vocês podem ou não dar-nos essa permissão. Quanto a vocês, é o contrário. Vocês estão em casa e devem sentir-se muito à vontade em relação a nós, para admoestar quando for necessário, para questionar quando for necessário, para pedir uma explicação, para exigir determinadas posturas. Por quê? Porque estão em casa muito à vontade. São Francisco nos autoriza a dizer isso, porque como leigo ele fez o trabalho dele. Como leigo ele não se eximiu, não se ausentou, não negligenciou esse poder batismal que ele recebeu. E assim o fez, e assim viveu, e assim nos questionou. Assim questionou e mudou a própria igreja na sua época, para nunca mais ela ser a mesma. Uma presença contundente, testemunhal, sem igual. Essa é a primeira lição e o aspecto em que, primeiramente, Francisco nos ensina. Depois, Francisco foi pobre. E é engraçado que a pobreza dele é opcional. Porque, em geral, nenhum de nós quer ser pobre. Os próprios pobres não querem ser pobre. Porque é uma pobreza compulsória, ela é obrigatória. Ninguém é pobre porque quer, via de regra. Porque a pobreza é uma coisa dilacerante, é uma coisa humilhante, é uma coisa desumanizante. Você precisar de um remédio que custa R$10 e não ter dinheiro para comprar. Precisar de umas sandálias para não ferir seus pés e andar com os pés. E você não ter, tem que pedir a alguém. Tem que pedir uma esmola, pelo amor de Deus. Então, Francisco foi pobre opcionalmente. Ele veio de uma classe abastada, média, alta, uma classe reconhecida. Em Assis, que é uma cidade muito pequenininha, ele tinha um pai que tinha uma atividade comercial preponderante, marcante, era um dos melhores comerciantes e mercadores da sua cidade e da região. Entretanto, ele fez opção por uma vida simples. É uma simplicidade voluntariamente buscada, desejada e aplicada à sua vida. Nós podemos seguir esse modelo de São Francisco, enxugando a nossa vida naqueles aspectos e dimensões mais complicados, onde nós estamos mais inflacionados de tanta coisa, para viver uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, uma vida mais presa ao necessário. Francisco, ele trouxe o que nós chamamos da ética do necessário. Viver apenas com o que eu necessito. Tudo aquilo que for de sobra, tudo aquilo que for demais, tudo aquilo que for supérfluo, periférico, eu deixo de lado. É um modelo, é um caminho passível de ser agarrado, assimilado e, ao mesmo tempo, incorporado por todos nós. Francisco é o irmão universal. Aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com Jesus Cristo. Lembrem-se do Cristo aos 12 anos, que estava no templo, perdido entre aspas, e depois de 3 dias, sua mãe e seu pai o encontraram e deram a primeira bronca que ele recebeu como filho. O que você fez com a gente? Faz 3 dias que a gente está à sua procura e você aqui batendo papo. E o que é que Cristo disse para o pai e para a mãe? Por que é que vocês estão preocupados comigo? Não puseram na cabeça de vocês ainda que eu vim para cuidar das coisas do meu pai que está no céu? O pai estava ali, mas ele apontou para outro pai. A mãe estava ali, ele apontou para outra família, que era a família mais importante, que é a família definitiva. Então Francisco fez a mesma coisa. Quando o pai, de alguma forma, criou uma resistência muito grande à sua opção de vida, como um cristão radical, ele tira a roupa do próprio corpo, entrega na mão do pai, em praça pública, e diz: está aí o que lhe pertence. A partir de hoje, eu só tenho um pai. Olhou para cima e disse: Pai nosso que estás nos céus.
Pode ser uma cena muito forte, um abandono ríspido do pai e da família, mas Jesus Cristo sempre nos advertiu quanto aos perigos do mundo dos afetos. Às vezes a família para nós pode ser uma pedra de tropeço, pode ser uma grande dificuldade e resistência para o nosso crescimento como homens, mulheres, inclusive gente de fé. Não é à toa que Jesus Cristo dizia de vez em quando, quem não for capaz de deixar pai, mãe, irmão ou irmã, esposo, esposo, filho ou filha para me seguir, não é digno de mim. Ele sabia da dificuldade e da arapuca que muitas vezes representa uma vida familiar. Esse mundo dos afetos pode nos aprisionar. E a gente não veio ao mundo para se tornar prisioneiro de nada, nem de ninguém. Porque o pai a quem a gente muito ama hoje, amanhã não existe mais. O filho querido, às vezes, que a gente apostou todas as fichas nele, houve um acidente e ele foi embora prematuramente. Não devemos nos fiar tanto nas relações humanas, porque elas podem ser uma grande ilusão. Francisco, desde cedo, soube se despojar do mundo dos afetos, da ilusão, da segurança familiar. Depois, Francisco é o homem alegre. Era pobre, mas era alegre. Ele fazia serenata, foi chamado do seresteiro de Deus. Cantava, perambulando pelas ruas, de dia e de noite, com os pés no chão, numa roupa esfarrapada, comendo daquilo que os outros davam pelas casas, mas a alegria nunca lhe faltou. Porque a alegria, na perspectiva de São Francisco, e antes dele, na do próprio Cristo, que Maria também soube encarnar, porque ela foi revelada logo cedo, a alegria não é uma coisa de fora para dentro. A alegria é um dom da alma, é uma atitude interior, é uma qualidade que Deus nos dá. Alegria é saber que haja o que houver na minha vida, eu estou com Deus e Deus está comigo. Essa é a alegria, a consciência da presença de Deus. E ninguém nos pode tirar essa alegria. E ninguém pode provocá-la em nós fazendo-nos rir com cócegas ou contando anedotas interessantes. Não. É uma alegria não dependente de circunstâncias muito humanas e mundanas, nas quais geralmente e somente aí nós nos tornamos alegres e somos capazes de alguma risada. Francisco nos mostrou diferente. E por último, Francisco era o homem bom. A bondade por excelência encarnada numa pessoa. Um homem cortês. O seu evangelho era a bondade. Na França tem uma expressão que muito se apropria e muito se adequa a Francisco. L'esprit de finesse, era um espírito de fineza, de delicadeza, apesar da grosseria da vida que ele abraçou. Mas ele era assim, bondoso com todos, especialmente com os mais pobres, aqueles que precisavam realmente dessa bondade. E vocês conhecem aquela história, que ele, quando estava enviando os seus missionários, jovens como ele, homens e mulheres, os missionários perguntavam: Francisco, o que é que a gente vai pregar para o povo? E Francisco dizia: sejam bons com as pessoas. E ele dizia: não, tudo bem, nós vamos ser bons, mas o que é que nós vamos dizer às pessoas? E ele repetia: mas sejam bons com as pessoas. Ele não tem outra coisa para dizer: sejam bons, que o evangelho já vai estar sendo pregado na bondade de vocês. Quando a gente é bom, quando a gente é generoso, quando a gente é honesto, quando a gente é delicado, é educado, é distinto, é respeitoso com os outros, a gente desperta nos outros com quem nós estamos interlocutando essa gama de sentimentos positivos, nobres e favoráveis igualmente. Ser bom não é uma coisa simples, vai criando raízes de bondade, vai plantando sementes de bondade e automaticamente vai colhendo frutos na mesma proporção. Que Francisco, com tanta coisa boa que tem para nos dizer, nos diga de verdade. E sobretudo nós
estejamos abertos para ouvi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.